Depois que você tomou o primeiro susto com as suas despesas, tomou conhecimento da quantidade de gastos, quantidade de despesas que realiza dentro de um mês, agora a gente precisa classificá-las em grupos, para que você entenda o que elas representam dentro do seu mês e da construção do seu bem-estar e da sua família. Um equívoco muito comum, quando a gente vai construir uma classificação de grupos, é procurar nomes complicados, nomes daqueles que a gente vê na televisão, quando o jornal está falando sobre orçamento familiar. O que a gente precisa fazer é manter isso simples, aplicando a regra de que os nomes precisam ser os mais simples e intuitivos possíveis. Até porque a gente está falando de um orçamento para você e que pode ser também aplicado para a sua família. E é importante que eles vejam as caixinhas das despesas e entendam aonde eles se localizam dentro delas. Deixe-me dar dois exemplos de como a gente pode simplificar a nomenclatura das caixinhas de despesas para que elas fiquem o mais simples e intuitivas possíveis. Ao invés de chamar de educação todas as despesas que você tem com o colégio, transporte, material, uniforme dos seus filhos, chame simplesmente de escola dos filhos. Ao invés de chamar todas as coisas que vocês fazem nos finais de semana de lazer, porque fica algo muito amplo, chame de passeios com a família. E aí todo mundo que tiver contato com aquela caixinha dentro do orçamento vai entender exatamente o que contém dentro dessa caixa de despesas. Tá? Então vamos deixar isso o mais simples possível. E aí, como sugestão para você, despesas com aluguel ou financiamento, luz e água, chame de casa. Despesas com alimentação, chame de supermercado. As despesas com alimentação dentro do lar. As fora do lar, você pode chamar de alimentação na rua. As despesas com saúde, você pode criar subgrupos dentro dessa caixa, chamando um de farmácia, o outro de academia, por exemplo. A ideia é que o cabeçalho de cada uma dessas caixas de despesas, essas contas de despesas, dentro do seu orçamento, seja o mais intuitivo possível. Não se preocupe se você não conseguir encontrar uma classificação que seja intuitiva e simples para todas as despesas que você realiza. Você pode, sem problema nenhum, criar uma caixa chamada Outros, onde você vai classificar despesas que você não tem muita clareza em qual grupo elas devem estar. Mas lembre-se, é muito importante que essa caixa Outros seja reduzida ao longo do tempo, de forma que você encontre aonde classificar essa despesa. Se você não encontrar, a primeira informação que você precisa ter é que você não deveria estar realizando essa despesa. Se não for possível classificá-la em nenhum ambiente do seu lar ou da sua vida profissional. Agora, a nomenclatura também depende muito de como a sua vida é organizada. E não tem problema, você pode continuar aplicando a mesma regra da simplicidade. Por exemplo, se você fizer o pagamento ou for responsável pelos pagamentos de um plano de saúde, por exemplo, de um familiar seu, ou de uma faculdade de algum familiar seu, você pode criar a caixinha, ajuda a familiares. Não tem nenhum problema. O mais importante é que todas as despesas estejam, ao longo do tempo, classificadas, porque a gente vai precisar, depois, separá-las em necessárias e supérfluas. E aí a gente começa a fazer a gestão do orçamento. Até a próxima.